Olá, meu nome é Alcileia, esse é o Seminário de Fungos e Micotoxinas em Alimentos, e eu vou falar sobre aspergilos da seção Flave e aflatoxinas em nozes, castanha, pistache e amendoim. O gênero Aspergillus, ele pertence à classe dos Eurotiomicetos, estão distribuídos na natureza em uma variedade de habitats, principalmente como saprófilos em solos, alimentos armazenados, entre outros. Contém mais de 100 espécies que são reconhecidas. A maioria dessas espécies crescem tanto em meios sintéticos como em meios semissintéticos. E cerca de 50 demonstram produzir metabólitos tóxicos. Os gêneros Aspergillus possuem esporos que são resistentes à luz e às substâncias químicas, e conseguem competir com outros gêneros pelo domínio na contaminação de alimentos, como, por exemplo, o penicílio. Então, essa imagem mostra o crescimento das colônias nos diferentes meios de cultura e temperatura. Aí, a figura A, por exemplo, mostra o crescimento das colônias em meio Kizapec a 25 graus Celsius. Figura B, em meio extrato de malte, agar extrato de malte a 25 graus Celsius. Existem mais de 33 espécies conhecidas e são contaminantes de diversos grãos, como milho, amendoim. Eles são capazes de crescer em uma extensa faixa de temperatura, de 10 a 55 graus Celsius, com a temperatura ideal de crescimento entre 25 e 37 graus Celsius. O gênero Aspergillus é uma das principais espécies, as mais importantes na deterioração de alimentos na produção de micotoxinas, principalmente em nozes e oleaginosas, como amendoim, castanha do Brasil, castanha do caju e pistache. As principais espécies do grupo da seção Flave são Aspergillus flavus, Aspergillus parasíticos, Aspergillus nomeus e a recente Aspergillus arachidicola. E eu vou falar das principais espécies que são encontradas na contaminação, principalmente de castanha, nozes, amendoim e pistache. Aspergillus flavus. Essa espécie foi descrita em 1806 e está diretamente associada a espécies de aspergillus parasíticos, orase e soja. Ele pode ser facilmente diferenciado das outras espécies por não crescer a 5 graus Celsius e apresentar um crescimento rápido a 25 e a 37 graus Celsius, com a formação de conídeos de coloração amarelo esverdeada brilhante em meio agar, extrato malte e agar Kizapec. Essa figura ao lado é uma representação esquemática da morfologia de um Aspergillus flavus, apresenta uma vesícula, 1 é a vesícula, 2 o conidiósforo, 3 as fiálides e 4 os conídeos. O Aspergillus flavus, ele apresenta um crescimento rápido, que pode ser através de colônias com 60 a 70 milímetros, crescimento lento, de 30 a 40 milímetros, a temperatura de 24 a 26 graus Celsius. As colônias de coloração verde amarelado ou verde oliva e apresenta o reverso da colônia de coloração creme. Cresce em atividade mínima de 0,78, um crescimento ótimo em atividade 0,99, temperaturas de crescimento de 10 a 48 graus Celsius, com ótimo a 33. O pH de crescimento é de 2,1 a 11,2 e os disconídeos geralmente germinam em atividade de água de 0,75 a 29 graus Celsius. No período pós-colheita, o Aspergillus flavus é causador da aspergilose, que é uma infecção oportunista causada por esporos inalados do fungo Aspergillus
comumente presente no ambiente. Os poros germinam e se transformam em hifas que entram nos vasos sanguíneos e com doença invasiva causam necrose hemorrágica e infarto. Ele também é produtor das aflatoxinas B1 e B2 e do ácido ciclopiazônico. Esse fungo, quando inoculado em meio afra, que é o meio agar aspergillus flavus parasíticos, eles apresentam o reverso da colônia com coloração alaranjada. As aflatoxinas, elas são conhecidas desde 1960, são as micotoxinas mais estudadas, produzidas principalmente pelas espécies de aspergillus flavus e parasíticos, e a incidência de aflatoxinas e a sua concentração em produtos contaminados depende da temperatura e da umidade onde essas plantas foram armazenadas. As principais aflatoxinas são a B1, B2, G1 e G2, M1 e M2, com base na sua fluorescência sob mobilidade cromatográfica observada em luz ultravioleta. Então, a B1 e a B2 reflete a fluorescência azul, a G1 verde, a G2 verde azulado, M1 azul violeta e M2 violeta. A B1 é a aflatoxina mais tóxica, classificada como grupo 1, ou seja, pelo grupo 1 pelo IARC, ou seja, é a potencialmente carcinogênica para seres humanos, responsável por milhares de mortes por ano. E o fígado é o principal órgão afetado pela ingestão aguda de aflatoxinas. Apresenta propriedades hepatotóxicas, teratogênicas e mutagênicas. Os aspergillus parasíticos apresentam conídeo esférico rugoso com paredes consistentemente ásperas e espessas. Está presente principalmente em países tropicais e subtropicais, é produtor de aflatoxina B1, B2, G1 e G2. Entretanto, tem uma baixa incidência em alimentos quando comparado com os aspergillus flavus. As vesículas geralmente não excedem 30 milímetros de diâmetro e geralmente apenas uma baixa proporção de cabeças com métulas. Tem menos métulas que o aspergillus flavus. Ele se distingue do aspergillus flavus por apresentar o seu crescimento rápido a 25 e 27 graus Celsius. Os coros de conídeos geralmente são verdes ou menos comumente amarelos. Então, as principais diferenças do aspergillus flavus e do parasíticos, que os aspergillus flavus eles são esféricos e possuem paredes relativamente grossas e ásperas, enquanto que o aspergillus flavus ele produz conídeos que são bastante variáveis em tamanho e forma e tem paredes relativamente finas e variam de lisas moderadas, sendo a maioria finamente áspera. E as vesículas dos aspergillus flavus também são maiores, apresentando 50 milímetros de diâmetro. E geralmente também apresentam métulas, que é menos comum em aspergillus parasíticos. O aspergillus nomus, ele é relativamente raro, espécies originalmente isoladas de abelhas alcalinas nos Estados Unidos. Foi relatado em solos florestais, agrícolas e nativos na Tailândia, onde foi encontrado por produzir maiores quantidades de aflatoxinas que o aspergillus flavus. Essa espécie ela foi isolada de alguns alimentos como milho, amendoim, soja, mandioca e feijão preto, mas sempre uma baixa quantidade. Ele está intimamente relacionado a aspergillus flavus e na ausência de
esclerócio, as duas espécies são morfologicamente indistinguíveis, ou seja, eles são muito semelhantes. As principais diferenças do Aspergillus flavus e do Nomeus é que o Aspergillus nomeus ele produz as aflatoxinas B e G. Esclerócio de Nomeus são em forma de bala, não esféricas, como as de Aspergillus flavus, e fisiologicamente o Nomeus ele não cresce em atividades de água tão baixas, no mínimo 0,83 em 25 a 30 graus Celsius e 0,81 a 37 graus Celsius. As culturas mais suscetíveis à contaminação por fungos da seção Flavia são nozes, onde o teor de sólidos solúveis açúcares é baixo e o conteúdo de óleo é alto. Então, esse baixo teor de açúcar das nozes significa pequenos aumentos no teor de umidade durante o armazenamento ou transporte, aumentam a atividade de água e possibilitam, então, a formação de micotoxinas. Então, eu vou falar um pouco de cada uma dessas culturas e os principais fungos contaminantes. Então, a castanha do Brasil, ela pertence à família da Listidae, do gênero Bertholletia, da espécie Bertholletia celsa HBK. Ela é conhecida popularmente como castanha do Pará, castanheira, castanha verdadeira, castanheiro, castanha do Brasil, amendoeira do Pará e castanha da Amazônia. Entretanto, o mapa, através do decreto 51.209 de 18 de setembro de 1961, para efeito de comércio exterior, regulamentou castanha do Brasil. As aflatoxinas B1, B2, G1 e G2 são as principais micotoxinas em castanha do Brasil e são infectadas principalmente por aspergillus flavos e parasíticos. Essa contaminação, a castanha do Brasil, de modo geral, são considerados produtos de alto risco de contaminação. E essas castanhas são infectadas ainda no campo quando as condições de umidade e temperatura são favoráveis. Ocorre, então, a contaminação a produção da toxina. Então, esse longo período que as castanhas ficam num ambiente com alta umidade relativa, que é floresta, e o contato com o solo, favorece, então, o desenvolvimento dessas micotoxinas. E durante o armazenamento, então, ocorre o desenvolvimento de micotoxinas. Então, esse é o fluxograma ilustrativo da castanha, os principais processos que envolvem, né, coleta, amontoa, quebra, separação, seleção das castanhas quebradas e mofadas, o transporte para as usinas de produção, a lavagem, a pré-secagem, a secagem no paiol de armazenamento e o transporte para as usinas de processamento. Então, o principal fator que favorece o desenvolvimento desses fungos é o período em que essas castanhas ficam no chão, no solo, e durante o armazenamento também pode favorecer o desenvolvimento desses fungos. Então, o Aspergillus flavus é um dos principais fungos contaminantes de castanha e o potencial produtor de aflatoxinas. E esse problema é um dos principais destaques de perda de produção e constitui um forte obstáculo para a comercialização do produto, principalmente para o mercado externo, como países da União Europeia, Estados Unidos, que possui uma legislação com níveis de toxinas em alimentos muito mais restritos que o Brasil. Então, essa é uma tabela do artigo que mostra as principais nozes e a frequência, a porcentagem de incidência de fungos que são encontrados nessas espécies, nessas amêndoas. Então, aqui é um destaque, Aspergillus flavus,
é o principal fungo responsável pela contaminação de castanha do Brasil. Então, para nível de conhecimento, eu trouxe aqui uma legislação sobre castanha do Brasil que mostra os níveis permitidos pela Anvisa com relação ao teor de aflatoxinas permitidos para a castanha do Brasil. Então, para a castanha do Brasil com casca, a quantidade permitida é de 20 microgramas por quilo, castanha sem casca 10, e castanha sem casca para processamento posterior é 15 microgramas por quilo. A legislação do MAPA diz para todos os produtos destinados ao consumo humano, os limites máximos estabelecidos de aflatoxina total de B1 mais G1 é de 30 microgramas quilo, e a legislação da União Europeia para aflatoxinas totais para a castanha do Brasil e outras amêndoas estabeleceu para teores máximos de 10 microgramas quilo para o conteúdo total de aflatoxinas e 6 microgramas quilo para a aflatoxina B1. Então, devido à alta contaminação de castanha do Brasil por aflatoxinas, né, a União Europeia estabeleceu critérios para exportação da castanha do Brasil, uma legislação específica através da implementação de boas práticas de fabricação nas indústrias, planos de amostragem adequados para as análises, para que evitar então a contaminação e garantir então um produto seguro. As medidas de prevenção para a contaminação de castanha do Brasil, entre elas é separar quanto ao tipo, tamanho, né? Grande, pequena, média, remover as castanhas contaminadas do processamento e realizar uma classificação visual por seleção óptica das castanhas danificadas, quebradas ou que apresentam deterioração ou descoloração. A castanha de caju, cajueiro, é originário do Nordeste do Brasil. Os fungos predominantes relatados nessa castanha é Aspergillus niger flavus, Mucor e Rhizopus. Também no artigo foi observado que há uma incidência maior na contaminação por Aspergillus da seção nigre, mas também há uma incidência aqui da contaminação por Aspergillus da seção flavo. Níveis detectados de aflatoxinas em castanhas de caju processadas foram relatados em vários países, como Brasil, Iraque, Nigéria, Catar e Arábia Saudita. Então, no Brasil, estudos relataram que houve uma redução na contaminação por aflatoxinas no período de 2010 a 2012, devido à implementação de um controle de qualidade mais rigoroso e de leis mais rígidas. Amendoim. O amendoim é considerado um produto de alto risco para a contaminação de aflatoxinas, principalmente pelo crescimento de fungos como Aspergillus flavus e parasíticos, e principalmente esse crescimento se dá devido ao longo tempo de secagem do amendoim e a ocorrência de períodos chuvosos após o desenraizamento. Então, aqui no amendoim, né, no artigo pode ser observado uma alta contaminação, principalmente de Aspergillus restrito, seguido de Aspergillus flavus. Essa contaminação pode ocorrer ainda no campo ou durante o armazenamento. Os principais fatores que influenciam a contaminação são os danos causados por insetos, as nozes em desenvolvimento, e o estresse nas plantas devido à seca e às altas temperaturas do solo antes da colheita. Então, as medidas de prevenção seriam a redução no estresse hídrico após irrigação ou chuva,
redução à ocorrência de aflatoxinas antes da colheita. Porém, esse estresse hídrico não pode ser evitado sobre as condições de cultura seca, em que a maior parte da safra mundial de amendoim é produzida. Então, grande parte das boas práticas agrícolas não são eficientes, né, para impedir a produção de aflatoxinas no amendoim antes da colheita. Então, a técnica mais eficaz é a colheita mecânica de amendoins recém-escavados, seguida de uma secagem mecânica suave, essa técnica é praticada em algumas áreas australianas. No entanto, a maioria das safras de amendoim são secas ao sol e a limitação da produção de aflatoxina depende das condições do clima. Então, a maneira eficiente seria que esses amendoins fossem secos de maneira eficaz, mantidos secos em silos bem projetados, onde não ocorre a migração de umidade, armazenados sob refrigeração abaixo de 10 graus Celsius. Aí as concentrações de aflatoxinas, neste caso, não aumentam. Após o descasque do amendoim, realizar, então, a separação de grãos individuais, manualmente, ou, de preferência, à máquina, para remover essas nozes descoloridas e também uma proporção das aflatoxinas, visto que os fungos geralmente proporcionam a descoloração das nozes. E a torrefação a seco também diminui os níveis de aflatoxinas. Muitas áreas de cultivo e armazenamento de amendoim são tropicais, e com alta umidade, instalações de armazenamento inadequadas favorecem, então, o desenvolvimento de fungos, como aspergillos flavos e parasíticos. Dessa forma, a produção de aflatoxina continuará a ocorrer se os pisos de armazenamento estiverem úmidos ou se a umidade subir significativamente acima de 80%. Noz pecan, ela é conhecida internacionalmente como nozes, nativa do norte. A noz pecan é cultivada principalmente nos Estados Unidos e no norte do México, com cultivo limitado na Áustria, África do Sul, Brasil e Israel. A noz pecan é uma das principais nozes comestíveis comerciais e elas são expostas à contaminação, assim como as outras nozes, durante o cultivo e processamento, que podem sintetizar micotoxinas como as aflatoxinas. As principais espécies relatadas são penicílio, aspergillos flavos e parasíticos. Então, aqui nesse artigo, isso é bem observado. Uma ênfase para aspergillos restritos, em segundo lugar, aspergillos flavos. O pistache, em amêndoas de pistache, os níveis de aflatoxinas podem ser significativos. Na pré-colheita, as nozes podem ser danificadas por insetos, com a consequência de produção de aflatoxinas. Então, esse problema é mais importante na fase pré-colheita. Por quê? Alguns cultivares produzem cascas que se partem precocemente antes que os grãos sequem consideravelmente, permitindo assim a entrada, então, de aspergillos flavos. Então, aqui também observado a espécie, alguns aspergillos flavos é a principal, ocorre em maior incidência em pistache. As medidas de prevenção seriam secagem rápida e bom armazenamento. A classificação, análise e rejeição de lotes com excesso de aflatoxinas. Após a colheita, a flotação ou a seleção por cor das nozes com casca podem ser eficientes. A torrefação causa também uma redução nos níveis de aflatoxinas, entretanto, pode causar danos ao sabor. Classificação por ultravioleta é ineficaz. E a classificação de cores convencional é de uso limitado, mas sistemas de imagens mais sofisticados foram sugeridos para reduzir a contaminação.
A prevenção e desintoxicação das micotoxinas. Vários métodos estão sendo estudados. A maioria dos métodos físicos e químicos para desintoxicação da aflatoxina pode afetar as propriedades nutricionais e também, muitas vezes, não são seguras para o consumo humano. Radiação gama e ozônio demonstraram potencial para desintoxicar algumas matrizes alimentares. Métodos biológicos também foram testados, porém, essas tecnologias devem ser avaliadas para verificar como elas atuam e se vão alterar de alguma forma as características nutricionais dos produtos, das amêndoas. Então, soluções sustentáveis para reduzir a contaminação por aflatoxinas, diminuir a desnutrição, fortalecer a sustentabilidade econômica e aumentar a segurança alimentar. Para que tudo isso ocorra, é necessário a integração de várias tecnologias de pré e pós-colheita, de forma a minimizar a produção de micotoxinas, estudar a interação de todas essas tecnologias. Então, a prevenção da contaminação é necessária, porque a maioria dos métodos de desintoxicação requer testes e não são totalmente aprovados pela indústria ou seguem todos os requisitos de segurança. Então, a melhor forma de prevenir a contaminação por micotoxinas é evitar o desenvolvimento de fungos produtores de micotoxinas. Então, principalmente pela aplicação de boas práticas de fabricação e análise de perigos e pontos críticos de controle. São métodos que vão reduzir, então, a contaminação e monitorar o processamento desses alimentos para poder minimizar a contaminação por aflatoxinas. Essas são as referências mais utilizadas. Muito obrigada a todos.